Oi, meus amores, tudo bem? Neste momento, na aula de Geografia, começaremos a abordar o capítulo 6, Trabalhadores e Condições de Vida. Abra um livro nas páginas 122, 123, 124 e 125. Lembram que no capítulo anterior nós estudamos que nenhum trabalhador brasileiro deveria ganhar menos de um salário mínimo. Mas vocês acham que realmente isso acontece? É isso que nós iremos aprender neste capítulo. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016, metade dos trabalhadores brasileiros recebiam por mês, em média, uma renda menor que um salário mínimo. Observem bem este quadro que está na página 122, esse quadrinho verde que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Esse quadrinho é de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE sobre o salário dos trabalhadores brasileiros em 2016, para o grupo de cada 100 trabalhadores, tá? Então, em 2016, meus amores, o salário era R$ 880. Então, aí nessa imagem, você está vendo o bonequinho e um blocozinho em dinheiro, né? Observem que de cada 100 trabalhadores, 7 ganhavam um salário mínimo. De cada 100 trabalhadores, 7 trabalhadores ganharam 5 salário mínimo, que era 4.400. E abaixo, ó, vocês podem ver a quantidade, não é? De cada 100 trabalhadores, quanto que ganhava. Nessas explicações que eu dei no áudio anterior, vocês vão responder a página 123, a questão 1, pede para você observar atentamente o gráfico da página 122 e preencher a tabela. Então, você vai olhar lá as imagens e lá tem a fração 1/10 do salário mínimo. Quantos trabalhadores ganharam 1/10 de salário mínimo em 2016? Então, você vai lá para a tabela e você vai ver que 1/10, apenas 10 trabalhadores ganharam, tá? Então, você olha novamente neste quadro e vocês vão ver que 3/4 do salário mínimo, aonde tem a imagem do bonequinho e a fração 3/4, você vai ver que 40 trabalhadores em 2016 ganharam 3/4 de salário mínimo e assim sucessivamente. Depois que vocês fizeram a primeira questão da página 123, vocês puderam observar, não é? E responder a segunda questão, que pergunta assim: existe igualdade na distribuição dos salários entre os trabalhadores? Então, de acordo com a estatística do IBGE, no quadro da página anterior, você pode ver que não existiu igualdade, não é? Nem todos receberam a mesma quantidade de salário. Então, vocês observaram que na segunda questão, né, que pergunta se há igualdade, se todos recebiam de forma igual os salários mínimos, e você colocou não, porque houve uma desigualdade em relação a pagamento de salário, você vai para a terceira questão. A terceira questão pede para você pintar os quadros, né? Nós aí temos 100 quadrinhos, tá? Representando os trabalhadores brasileiros, de acordo com o quadro. Então, o que vocês vão fazer na terceira questão? Pede para você pintar de amarelo, de azul e de vermelho a quantidade aí, né? De pessoas com quadrinho amarelo são aqueles que ganham menos de um salário mínimo. Então, ali, você pode pintar 50 quadradinhos amarelos, tá? Que foram os que ganharam menos de um salário mínimo. De azul, você vai pintar 42 e de vermelho, você vai pintar 8 quadrinhos. Entendeu? Agora, nós iremos para a página 124, que retrata um pouquinho da desigualdade na cidade. Vejam bem, queridos, segundo pesquisa que foi divulgada em 2017, essa pesquisa foi elaborada pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. O Brasil é o 10º país com maior desigualdade no mundo em relação aos outros que foram considerados.
Isso significa, meus amores, que muitos brasileiros vivem com pouco dinheiro, enquanto uma minoria vive com muito dinheiro. Então é essa a desigualdade, tá? Quando os poucos têm muito e muitos têm pouco. Conseguiram entender o que a tia Fabrícia falou? Então, como evidência dessas desigualdades, nós podemos observar algumas das situações das cidades brasileiras. E uma delas, meus amores, é a educação escolar sem condições adequadas. Vejam bem aonde que esses alunos estão estudando, porque não tem uma sala de aula preparada para eles, para que eles possam ter um conforto maior, não é? Então, um dos problemas da desigualdade é uma falta de educação de qualidade. Observem bem esta moradia. Outra evidência da desigualdade no Brasil, meus amores, é a moradia de má qualidade, como vocês estão vendo aí. Outra evidência de desigualdade no Brasil são os conflitos sociais. As pessoas buscam os seus direitos muitas vezes de forma errada. Outra desigualdade no Brasil que nós estamos estudando sobre isso é a falta de emprego, não é? Nós vimos que os índices estão muito altos de pessoas desempregadas. Outra consequência da desigualdade é a fome no Brasil. E isso é muito triste, porque como tem muito desemprego, por consequência também há muita fome. Outra forma de desigualdade, infelizmente, no Brasil e no mundo, é a discriminação étnica ou racial. Mas o que é isso, tia Fá? É quando uma pessoa, meus amores, exclui. Quando uma pessoa ela tem preconceito com outra em relação à sua raça, à sua cor, à sua origem nacional, tá? Então, às vezes a pessoa não tem amizade porque ela é negra, entendeu? Ela tem uma cor diferente, ela vem de outro lugar estranho, um lugar diferente, não é? Então, isso fere muito aos direitos humanos e às liberdades. Nós não podemos ter preconceito com as pessoas por causa da etnia ou da cor. Outra forma, meus amores, de desigualdade no Brasil é a saúde precária. Falta de médicos em hospitais, falta de medicamentos, hospitais lotados, como você está vendo aí nesta imagem, infelizmente. Outro problema seríssimo de desigualdade no Brasil é o índice de violência que tem aumentado cada vez mais. E isso é bem mostrado nos jornais, nos noticiários que passam dia a dia. Bom, meus amores, depois de estudarmos a página 124, você vai agora para a página 125, que fala sobre desigualdade entre campo e cidade. Os trabalhadores do campo e da cidade contribuem igualmente para o bom andamento da vida de toda a população brasileira. Mas algumas pesquisas comprovam que há uma grande diferença entre morar no campo e na cidade. Mas, tia Fabrícia, que diferença é essa? Eu pensava que morar no campo era melhor. Depende, meus amores. Veja bem as diferenças entre morar no campo e na cidade. Bom, os hospitais, os serviços de saúde no campo, eles são bem mais precários e têm uma dificuldade muito grande de acesso, enquanto os hospitais, postos de saúde e atendimento médico nas grandes cidades são mais acessíveis. Outra situação negativa, entre aspas, de morar no campo é o grau de escolaridade e tempo de estudos menores, certo? Porque uma população rural, ela conclui os estudos com apenas 26,5% da população. E, ao morar na cidade, a educação, nós temos presente 60% da população que mora na cidade, elas concluem
com 18 anos, o ensino fundamental e o médio. Já morar no campo, na questão de dinheiro, né, na questão de salário, a renda menor, em média, é de R$ 312,70 por mês, enquanto que nas cidades as rendas são quase 3 vezes maior. E em relação ao tempo médio de vida no campo, é de 71,5 anos, enquanto que na zona urbana o tempo médio de vida é de 74,5 anos, tá? Então, baseado neste quadro que vocês viram na página 125, vocês irão responder a questão 4. Então, o que vocês acham de acordo com esse texto aí e de acordo com o que eu acabei de falar, não é? As condições de vida da população do campo e da cidade são iguais? Está na letra A. De acordo com o que a gente aprendeu, não, são diferentes, não é? Na letra B, pergunta assim, diz assim, a qualidade de vida é superior no campo? É melhor no campo a qualidade de vida do que na cidade? Não. Agora, na letra C, diz assim, é necessário melhorar a qualidade de vida no campo? Bom, de acordo com o que nós estudamos no texto e do que a tia Fá falou, com certeza o campo, a qualidade de vida, ela deve ser melhorada. Então, a resposta da quarta questão é a letra C, tá? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia, certo? Vocês façam uma leitura, assistam esse vídeo completo, com certeza você já deve estar assistindo ao chegar nesse momento, né? Então, respondam as atividades e coloquem as atividades respondidas no Eclass, certo? Tenham uma boa tarde, Deus abençoe a todos.